Fabiana, boa noite. Tudo bom, querida? Boa noite. Deixa vocês aqui voltando um pouquinho só, enquanto eu vou resolver o negócio aqui, pegar um cronômetro. Muito bem. Vou ver se eu falo aqui uns 15 minutos. Delta, boa noite, Delta. Vou falar um pouquinho hoje. Muito bem. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Muito bem. Vamos lá começar. A gente, hoje é sábado, né? Nem todos vão estar em casa ou se estão nos seus eventos, ou em algumas vigílias, né? Ou algumas vigílias. Mas vamos conversar um pouco. E eu gostaria de compartilhar com você rapidamente sobre o início do Evangelho de João, tá certo? A partir do verso 7. Anteriormente, os discípulos estavam meio tristes, porque Jesus já estava dando sinais que ia partir. Eles queriam saber para onde ele ia, tal, não é? Todo esse diálogo, por sinal, foi o que nós falamos, eu creio que antes de ontem, porque ontem falamos sobre a Páscoa. Mas no verso 7, Jesus diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém, né, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Porém, né, se eu for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus é firme, né, dizendo, olha, há uma necessidade, não pode estar eu e o Consolador aqui, tá certo? É necessário que eu vá para que o Consolador ele venha. Então eu só gostaria de gravar esse texto, tá certo? De João, capítulo 16, verso 7, onde Jesus diz que é necessário que ele suba para que ele envie o Consolador. Após isso, nós vamos dar um saltinho para o livro de Atos dos Apóstolos, tá certo? Para fazer aqui um casamento, uma ponte entre o que Jesus disse e o que efetivamente aconteceu no livro de Atos. Antes disso, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na tua presença para louvar e engrandecer o teu santo nome. Pedimos, Senhor, que tu, através do teu Santo Espírito, possa direcionar aquilo que nós vamos falar para essas pessoas que estão aqui nessa live esta noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Bem,
Partindo para o livro de Atos, para quem não sabe, tá certo? O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, no fechamento do cânon, eles separaram, tá certo? Porque foi o próprio Lucas que escreveu o livro de Atos. Para mim, particularmente, um dos melhores evangelistas é Lucas, porque Lucas, ele foi pesquisar sobre Jesus. Então, praticamente aqui é uma dissertação de mestrado, tá certo? De Lucas. Se você for juntar o Evangelho de Lucas e mais Atos, é uma dissertação de mestrado, é pura pesquisa. Então, o que está escrito aqui, ele pesquisou, comprovou que isso aqui há veracidade nessa história. E aqui ele está escrevendo para um tal de Teófilo, né? E eu gostaria de ler para você aqui, para que a gente feche aqui o pensamento. No livro de Atos, capítulo 1. Diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ou seja, ele começa a escrever para Teófilo, se reportando a Lucas. Olha, Teófilo, eu escrevi aquele primeiro livro que refere-se a Lucas, o Evangelho de Lucas, e lá eu relatei todas as coisas. Sandra, tudo bom, Sandra? Todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. A paz, minha irmã. Estou falando sobre Atos 1, tá certo, Sandra? Então, meu pai. Espera aí que aqui o Instagram caiu. É problema da internet. A internet está uma maravilha. Muito bem. Então caiu, mas vou continuar aqui esperando que alguém entre aqui. Tá certo? Esses dias com excesso de gente utilizando a internet, então já está dizendo que a internet está caindo. Tá certo? A Bia passou para o lado de cá. Entendeu? Muito bem. Mas deixa aqui. Então, voltando a Lucas. Então, ele diz o seguinte: eu escrevo para você, Teófilo, porque eu pesquisei tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então ele disse: olha, eu consegui pesquisar tudo até o dia que ele foi elevado às alturas. Veja que pesquisa interessante de Lucas. Você vai ter que ter paciência que eu leia para você fechar o pensamento comigo. A estes, ou seja, a esses discípulos que Jesus deixou o mandamento, também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, ou seja, não é teoria. Lucas disse: olha, Teófilo, o cara ressuscitou mesmo. Há provas incontestáveis disso aqui. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Servinho, meu primo, tudo bom? Então, o que é que Lucas está dizendo para Teófilo? Olha, há provas incontestáveis que Jesus ressuscitou. Há provas incontestáveis de testemunhas, tá certo? De que ele ainda ficou 40 dias, e nesses 40 dias, depois que ressuscitou, convivendo aqui entre os seus, ele só falava das coisas do reino. Veja que coincidência. 40 dias Jesus no deserto, 40 anos Moisés no deserto, 40 dias Jesus no deserto, 40 dias de dilúvio, tá certo? E aqui Jesus passou 40 dias após ressuscitou entre os homens e nós estamos em quarentena. Não é coincidência um negócio desses? Será que nessa quarentena Jesus não quer falar com você? Será? Será que Jesus não quer falar com você nessa quarentena? Então preste atenção. E comendo com eles, ora, é alguém que ressuscitou e tinha paladar, corpo, porque comia, se alimentava com eles, tá certo? Determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vocês ouviram. Ora, nós vimos lá em João
que Jesus disse: é necessário que eu vá para que eu envie o Consolador, que é uma promessa do Pai. E agora Jesus, já ressurreto, diz para os seus discípulos, segundo Lucas: olha pessoal, espera em Jerusalém, até que do alto você receba a promessa do Pai, conforme eu lhe disse. Márcia Moreira, boa noite. Deixa eu falar com você. O Instagram acabou de cair, eu reiniciei. Se cair e quiser ouvir, você passa para o Facebook. Tá certo? O Facebook não caiu não. Então, e comendo com eles, ele disse: olha, espere em Jerusalém. Espere em Jerusalém. Ora, e aí ele continua. Porque João, na verdade, Jesus dizendo isso para os discípulos, Jesus já ressuscitou, falando com os seus discípulos, dizendo: olha pessoal, quero que vocês saibam uma coisa. João, na verdade, que é João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Talvez alguns aqui não entendam o que é ser batizado com o Espírito Santo. Existe o batismo das águas, que seja por aspersão, né? Por oblação, por mergulho, tá certo? Que seja isso aí, mas Jesus está dizendo: olha, isso aí é interessante. Certo? É o batismo para arrependimento, ou seja, você se arrepende dos seus pecados, me arrependo. Professa que eu sou o Senhor de sua vida, professa, então se batiza. Então o pastor vai ali mergulhar em algumas igrejas imersionistas, né? E outras são por aspersão ou oblação. Oblação é derramar água sobre a cabeça, tá certo? Eu particularmente gosto do aspersão. Então Jesus está dizendo: olha, existe um segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu botei hoje, gente, um relógio aqui para não me exceder. Eu encerro no meio, mas hoje não vou falar muito, tá certo? Então Jesus está dizendo: olha, isso vai acontecer não muito, né, após esses dias. E aí continua aqui. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o rei de Israel? Ou seja, Jesus ressuscitou e eles ainda esperavam o rei que restaurasse o reino de Israel. Haja turminha de cabeça difícil, tá certo? Aí Jesus respondeu para eles: olha, o que Jesus disse para eles, isso vale muito para você que ouve de gente por aí que está dizendo: olha, Jesus disse que vai voltar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Veja o que Jesus disse. Fique com o que Jesus disse para os discípulos. Não compete a vocês saber tempos e épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Sabemos que ele está à porta, mas Paulo também já passou 2000 anos. Sei lá se daqui a 2000 anos ainda que ele vai voltar, não sei. Tá certo? Agora Jesus diz para aqueles discípulos e diz para você que entrou agora nessa live: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, existe um batismo que é o do Espírito Santo que concede a você poder. Mas o poder não é para que você ore e outro caia, não é para que você ore e as pessoas sejam curadas, não. Isso é outra história. Jesus está dizendo: olha, vai descer sobre você, certo? Porque é algo que vem. Ele disse descer sobre. Não é algo que eu aceito Jesus, já sou selado pelo Espírito, mas tem algo chamado batismo no Espírito Santo, é algo que vem de fora sobre minha vida. Jesus está dizendo que você vai receber poder quando descer sobre você o Espírito Santo, certo? Para quê? Para que você seja testemunho de Jesus. Ou seja, você só vai ter condição efetivamente de testemunhar de Cristo quando Cristo efetivamente te batizar com o Espírito Santo. Ou seja, é um poder que ele manda de fora para dentro. Essa semana eu vou falar sobre isso. Preste atenção, para que você possa entender melhor, tá certo? Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. Imagina, deve ter sido uma cena maravilhosa. Jesus subindo, até subir, certo? E ser encoberto por nuvens. É a teoria da conspiração, né? Não é bíblico, não é pastoral,
mas a turma, né, de ciência, isso e aquilo e tal. Não, porque foi um disco voador que pegou Jesus. Mas menino, tá certo? Eu acho que é por isso que aquele cara cantou uma música sobre o disco voador, aquele que morreu drogado, tá certo? Então Jesus foi elevado aos céus. E aí os discípulos ficaram assim, claro, era um fato diferente. Você vê um homem subindo, 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 claro que todo mundo fica assim, esbabacado. Estando eles com os olhos fitos nos céus, parece que é a cena de Elias subindo aos céus numa carruagem de fogo, e os discípulos que estavam ali, né, da escola de profeta, e também Eliseu, olha, todo mundo olhando, aí ele sumiu. Por isso que eu digo, o Velho Testamento aponta para o futuro. E quando ele subia, eis que dois varões vestidos de branco, isso aqui é uma alusão como se fosse dois anjos encarnados, estavam ali de repente junto desses discípulos, certo? Ao lado deles. E esses varões falam para esses discípulos, essas pessoas que estavam ali, Jesus, vendo Jesus subir. Vocês estão olhando o quê? Que pergunta, hein? Olha, eu vou dizer algo para vocês que estão aqui vendo esse cara subir, que serve para você que está nessa live essa noite aqui. Para Márcia aqui, só tem Márcia, se não me engano, no Instagram, e para vocês que estão aqui na live. Aquele anjo disse para você, certo? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá da mesma forma que você viu ele subir. Ou seja, ele subiu no corpo dele e vai voltar no corpo dele. Logo, não existe um outro corpo para ninguém assumir. É conversa para boi dormir. Tá certo? É conversa para boi dormir. Isso é um assunto muito sério, minha gente. É tão sério que uma certa denominação antiga, um dos seus líderes, né, decretou a assunção de Maria para que ela se equiparasse a Cristo. Isso existe? Presta atenção. Janeide, você saiu da direita e foi para a esquerda, Janeide. Saiu daqui do Face e foi para o Instagram. Se cair, volte para o Face, tá certo? E vamos aqui, continuando, tá certo? Para a gente não demorar muito. Então, eles voltaram para Jerusalém, né? Do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto uma jornada de um sábado. Então, quando ali eles entraram, tá certo? Entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Veja que as pessoas que estavam ali, naquele ambiente, estavam Pedro, que negou Jesus 3 vezes, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, o incrédulo, Bartolomeu. Existe o evangelho de Bartolomeu, chama-se apócrifo, tá certo? Mas o evangelho de Bartolomeu. Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Era quem estava ali. Só que, minha gente, essa turma estava lá, diz o texto, todos, sem exceção, perseveravam unânimes em oração com as mulheres que eram. Inclusive essas mulheres, dentre elas tinha Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, de Jesus, que não é primo, é irmão mesmo. Tá certo? Então, esse povo estava ali em oração. E aí, eu vou só finalizar do capítulo 2 aos 4 para a gente encerrar já a reflexão de hoje, para ser rápido, tá certo? Diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que é a festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de novo, todos juntos. Gente, isso aqui é muito importante. Fé. É você estar junto em oração, todos buscando o mesmo Deus. Um chora, outro não chora, um levanta a mão, outro não levanta, um grita mais alto, outro não grita, um salta, outro não salta, mas é todos buscando o mesmo Deus. E diz aqui que eles estavam todos reunidos no dia da festa de Pentecostes, e de repente veio, né, do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados.
Veja que foi algo que pegou todo mundo de supetão. Estava orando, orando. Olha, se você for no Velho Testamento, você vai ver, principalmente em Daniel e outros lá, outros profetas, que eles, quando estavam orando, a glória do Senhor descia no ambiente, tá certo? Em forma de nuvem. Então a nuvem do Senhor enchia todo aquele ambiente. E era tanto poder que alguns dos presentes pouco caíam no chão com o poder de Deus. Isso aí, depois a gente fala. E aí diz que algo aconteceu visível aos olhos das pessoas, né? Que mostrava aquela ação do Espírito, algo diferente que eles nunca viram. E diz que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Por que ele coloca como de fogo? É porque a pessoa que viu, ele entendeu, certo? Que o máximo que ele podia transmitir, ó, isso aqui parece fogo. De repente outro podia dizer, não, parece água, sei lá o quê. Mas a pessoa que escreveu disse, olha, na cabeça de cada um tem línguas como se fosse de fogo. E pousou cada uma sobre eles. Novamente Jesus disse o quê? Recebereis poder quando descer sobre você, é sobre você o Espírito Santo. E aí ele diz que essa língua de fogo que representa o Espírito de Deus, tá certo? Ele é fogo consumidor, ela repousou sobre a cabeça de cada um. E diz que neste momento, todos, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo, tá certo? E passaram a testemunhar do Senhor. Isso é tão forte que nós vemos um Pedro que negou a Jesus 3 vezes. Pedro que negou a Jesus 3 vezes. E a partir dessa experiência, Pedro passa a testemunhar de Jesus. Por isso que Jesus disse, recebereis poder para que você seja minha testemunha. Ninguém que não tenha o Espírito Santo de Deus não consegue testemunhar. Se você não tem testemunhado, se você não tem levado a palavra de Deus, se você não tem dado a mão ao aflito, dizendo, olha, existe um Deus que muda, procure olhar para dentro de você para saber onde está o Espírito de Deus na minha vida. Onde está? E aqui entra numa questão polêmica, que nós não vamos entrar em detalhe, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia, certo? Então, ou seja, isso aqui no grego é glossolalia, é língua estranha realmente, é glossolalia, mas o que é, para que você entenda, essa língua estranha que eles receberam, não é que a língua que alguns escutam por aí em algumas igrejas, né? Olha, o Senhor está falando, aí começa a falar uma língua, não. A língua, o que Deus deu aqui a eles foi o seguinte: você é brasileiro e no meio do grupo ali tinha um alemão, tinha um polonês, tinha um russo, certo? E vocês falavam sua língua em português, o americano, o polonês entendia em polonês, ele falava em polonês, você entendia em português. Foi algo que só Deus pode fazer, essa unidade de língua. Então isso é o que Deus fez ali, naquele momento. E aí eu vou finalizar aqui a reflexão hoje, porque depois de língua, mas não é o foco, tá certo? Existia um pastor, eu creio que da primeira igreja batista de Salvador. Da primeira igreja batista de Salvador, uma igreja tradicional, muito tradicional, ele tradicional, tá certo? Pastor, se não me engano, pastor Ivan, já faz, não sei nem se ele vive. Eu li esse testemunho no livro da missionária Valnice Milhomes, hoje apóstola, né? E ele dizia o seguinte, que ele falava inglês fluentemente, estava nos Estados Unidos, e chamaram ele para pregar num navio. Preste atenção. E quando ele vai ao navio, era um navio justamente que tinha a tripulação polonesa. E ele chega lá, né, no convés, todos reunidos, e ele diz, meu Deus, eu não sei falar polonês. A única coisa que eu sei falar é inglês.
E ele começou a pregar em inglês para aquele povo. E ele falava inglês sobre a vida de Jesus, Jesus Salvador, Jesus tal. E resultado, dado um certo momento, ele observa lá de onde ele estava, que os ouvintes lá no convés, uns choravam, outros se ajoelhavam, outros se abraçavam, e ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele estava pregando em inglês e ele sabia uma coisa, que eles não sabiam inglês. Aí ele disse que uma criança puxa assim, né, as vestes dele, e ele fala em inglês com a criança, e a criança responde em inglês. Ele disse: oi, você fala inglês? Ele disse: falo, sou filho do comandante. Aí ele disse: o que é que está acontecendo? Porque eu não sei falar polonês, eu estou falando em inglês e essas pessoas estão chorando. Ele disse: porque o senhor está falando em inglês, mas eles estão entendendo em polonês. Veja, aconteceu, é coisa rara, mas aconteceu exatamente o que aconteceu aqui no livro de Atos. Eles haviam gente de diversos locais, diversas cidades, diversos estados, vamos dizer assim, naquele lugar, e com línguas estrangeiras, e eles falavam entre si e todos se entendiam. Aconteceu com esse pastor. Veja o que Deus faz. E era um homem tradicional. E, finalizando o testemunho dele, conta a história que ele chega, afasta-se um pouco, assim, chocado com essa notícia, e vai para um canto do navio e diz: meu Deus, como é que eu fiz isso? E aí esse homem que é tradicional escutou a voz de Deus no ouvido dele: você não, eu, acabou de matar. Ou seja, Deus faz o que quer, como quer. A única vez que eu escutei algo assim parecido foi em Anápolis, Goiás, com um pastor que ele disse: Luiz, eu desci com uma chinesa no elevador e eu falei em português de Jesus para ela, de cima até chegar no térreo. Essa mulher chorava copiosamente, ela não entendia nada, mas entendeu tudo que eu falei em português, ela entendeu em chinês. Veja o que Deus fez. Então, hoje eu estou finalizando, eu quero falar para você que ontem, né, não vou dizer que se comemora, né, mas dentro da liturgia da Igreja Reformada, se comemorou, né, por assim dizer, a morte de Jesus, tá certo? E amanhã, domingo, seria o domingo da ressurreição, será o domingo da ressurreição. Gente, vale a pena entregar a vida a esse Jesus. Vale a pena entregar-se de corpo e alma a esse Cristo. Se você não crê com 100% da sua alma, entregue hoje, que esse Jesus faz maravilhas. Então, o que aconteceu aqui, recebereis poder sobre você. Se você sente, veja bem, que precisa de uma capacitação maior, vai para o quarto, se ajoelha e diz: Senhor, eu preciso de capacitação maior. Mas só que erroneamente algumas denominações, ela diz: não, você só é batizado no Espírito Santo se orar em línguas. Mentira. Orar em línguas não lhe capacita a pregar o Evangelho. Pedro foi capacitado, não diz o texto que foram em línguas. Paulo teve a experiência no caminho de Damasco? Não tem. Agora, você vai ler Atos, tem, porque eles receberam língua, sim, mas também não diz que ninguém ali mudou a vida. O que muda em vida, a vida sua e minha, é entender que o Senhor te dá poder para que você seja testemunha. Amém? Vamos orar nesse momento, tá certo? Hoje eu procurei não demorar muito. Então vamos orar nesse momento, pedir a Deus por sua graça, por sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida. E amanhã é outro dia, daqui a pouco eu digo. Vamos orar. Pai querido, Senhor, mais uma vez coloca essas vidas que estão diante de Ti aqui, que todos possamos crescer no conhecimento de Ti. Mas hoje, Senhor, humildemente eu te peço, renova essa unção sobre nossa vida,
Derrama desse teu espírito sobre minha vida, sobre a vida dessas vidas que estão aqui nessa live, Senhor, para que nós possamos sair por aí testemunhando com capacidade e convicção do que tu fizeste em nossa vida e do que tu vai fazer na humanidade. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Bem, pessoal, eu venho falando durante a semana. Amanhã à noite algumas pessoas têm culto, tá certo? E eu estarei falando no mesmo horário, tá certo? Não tem problema nenhum. Mas eu conclamei a você que possa, tá certo? Nós vamos ter aqui um momento diferente. Nós vamos dar uma rápida palavra e depois nós vamos fazer a ceia do Senhor ou a Eucaristia. Então, você, se está participando do outro lado, eu não sei, tá certo? Mas você providencia um suco de uva, vinho não. Eu vou dizer por que vinho não. Quem é da igreja episcopal ou a igreja anglicana ou carismática, você vê que sempre algumas servem vinho mesmo, e você dilui o vinho na água, você bota a água, mistura, certo? Para que quebre um pouco o vinho, porque também no meio desse povão tem pessoas que eram ou estão tentando se libertar do alcoolismo. Então você chega e distribui vinho puro para uma pessoa alcoólatra, aquilo vai ser assim que nem Guaraná Tática gelado na boca dessa pessoa. Então nós evitamos, tá certo? Não vai ter problema nenhum. Então você pega seu suco de uva, que seja uma xícara, um copo, uma taça, o que você quiser, um pedaço de pão, e aqui nós vamos apenas orar, e eu com você, nós vamos, certo, receber o pão e tomar do suco ou do vinho, tá certo? E fazer e rememorar a comunhão do Senhor em nome de Jesus. Se você topar, fica entre mim, fica entre vocês, tá certo? Eu estarei aqui fazendo isso. Quem quiser nos acompanhar, amém, tá certo? Aí você providencia seu suco de uva, sua tacinha, tá certo? E não vale vinho do Porto, entendeu, Márcia? Não vale vinho do Porto, mas fica a seu critério. Então nós estaremos aqui repetindo o que o Paulo diz em Coríntios: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que na noite que ele foi tomado o pão, deu graças, o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo: comei o que é dado por vós. Amém? Então, Senhor, abençoa todas essas vidas, Senhor. Enche-os com teu Espírito, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Mais uma vez, se você gostou, você compartilhe na sua linha do tempo, não custa nada. E também compartilhe pelo Facebook, ou por onde você melhor achar, pelo e-mail, para alguém que você diga: puxa, essa pessoa precisa dessa palavra hoje. Tá certo? Fiquem na paz. Daqui para meia-noite estará no meu canal do YouTube, tá certo? E eu creio que Deus falou a você, Deus falou também a mim. É o que eu te agradeço em nome de Jesus e todos vocês. Eu não posso dominar, porque na verdade eu não sei quantas pessoas nós temos aqui. Também não sei nem se estão por aqui ainda. Nós temos Janeide, que estava aqui, passou por aqui. Viral, minha irmã Sandra, Fabiana, Sevir, Glauci, Sérgio Ramos, Sérgio não, pastor Sérgio Batista, tá certo? Valdir Batista da Silva, quem estiver vindo aqui no Face, é meu conterrâneo de Gravatá. Ele me via na igreja de Gravatá, não me lembro dele, quando eu era criança, tá certo? Não é que ele seja velho não, mas ele já era adolescente, hoje ele mora em São Paulo. Valdir, Deus te abençoe. E aqui no Instagram só temos a Márcia, a Janeide Nova Sila e Naizinha, que entrou agora para o amém, tá certo? Deus abençoe. Amanhã nós nos encontramos aqui nesse mesmo canal, tá certo? Hasta la vista para vocês, desligando aqui o Face.